aí, pessoal, eu sou o Caio Bom Falar e sejam muito mais do que bem-vindos ao Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre, e dessa vez com polêmica. Polêmica, um assunto aqui que dá o que falar, é que é o metagame. O metagame, ele é o quê? É o vilão da sua campanha ou ele é uma ferramenta que pode ser bem utilizada para o bem do grupo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre como outras mesas talvez utilizam isso, se alguma mesa gravada, ordem, ou outras aí utilizam isso daí ou não. Vamos ver um pouquinho mais. Vini, represente novamente, meu amigo. É isso, estamos de volta, mais um episódio para um tema que eu vou gostar bastante de falar. Eu tenho minhas controvérsias e também tenho uns pontos positivos sobre o metagame. Eu, na sua grande maioria, tenho um ponto. Eu falo assim: o cara que sabe jogar, ele sabe utilizar o metagame. Eu vou falar isso, entendeu? Exato, exatamente. Enfim, se você não sabe ou não compreende em sua totalidade aí o que é o metagame, a gente basicamente assim, quando a gente joga RPG, o RPG Role Playing Game, um jogo de interpretação de papéis onde você dá vida a um personagem. Dentro da imersão da história, do cenário, o seu personagem ele tem uma noção, ele tem uma base do conhecimento dele sobre as coisas que ele viveu, as coisas que ele vai viver, as coisas que estão acontecendo no mundo. O metagame, ele basicamente, ele é o quê? É quando você, jogador, fora do seu personagem, sabe de algo que não tem como o seu personagem ali naquele mundo saber. E aí você aproveita disso, aproveita desse conhecimento para exploitar algumas mecânicas, algumas decisões narrativas ali que acontecem, impactando a mesa de alguma forma. Na minha humilde visão, na maioria das vezes pode ser negativo, mas eu vejo algumas outras de fazer positivo também. Vini, me fale aí um pouco sobre o metagame, o que você acha, me fala um pouquinho aí. Cara, vamos lá. Eu sou muito chato com metagame. Também. Mas eu sou muito chato em situações, assim, que são muito absurdas. Eu quero começar com, eu acho que o melhor jeito pra gente começar esse episódio é falando sobre o metagame saudável, Boa. que é o que a gente aceita e que faz sentido. Que é assim, a gente pega um momento, vamos colocar assim, de que seu grupo tá lá, tá dividido, não sabe o que, que vai fazer, para que caminho seguir. E aí você, jogador, sabe que tal caminho você sacou, não é nem que você conversou com o mestre, mas assim, você sacou que tal caminho vai fazer a mesa andar, vai fazer a aventura andar. Então você, jogador, faz o seu personagem aceitar esse caminho que vai fazer a mesa andar para as coisas acontecerem, para fazer o jogo acontecer. E isso é super positivo. Pô, imagina, você 2 horas discutindo porque os personagens não sabem para onde vão e vocês ficam lá. Nossa, e sempre é uma odisseia quando isso acontece, hein, É. cara? E outra, e aí, beleza, se você sabe realmente que tal ponto vai fazer a mesa andar, pra que que você vai escolher o outro e vai acabar com a preparação do mestre de 2 horas que ele teve pra preparar a mesa, sendo que você pode só fazer andar? Beleza, isso aqui é maravilhoso, eu não vejo problema. Eu acho que aqui entra aquele contrato social do metagame de que, tipo assim, é melhor a gente fazer isso do que qualquer outra coisa para enrolar, para mesa ficar arrastada, para a gente ter que decidir muita coisa que não estava pronta. Então é mais fácil a gente seguir um caminho que vai fazer a história acontecer, que vai fazer a aventura andar, do que ficar numa discussão que não vai levar a lugar nenhum, sabe? Esse metagame é bem positivo, eu Hum. acho que faz muito sentido, sabe? É porque o pessoal também tem que lembrar que o RPG ainda é um jogo. Jogo, É, se você é um cara no brain, e você dura, vou fazer qualquer coisa, você não está jogando para começar a conversa. exato. O jogo, quando você joga, você tem ali. Eu não estou falando que o RPG necessariamente é sempre isso, ou é só isso, tá? Não estou nem exagerando para mais, nem para menos.
Mas como um jogo, você precisa ter algo em risco, senão, se não tem risco, você não está jogando. Um jogo você só ganha, não é um jogo. Exato. Mas também você tem que ter formas de ganhar. E aí, ganhar são diversas situações. Pode-se ganhar o combate, se dar melhor numa situação de lábia ali para a história e tal. E claro, gente, eu sei que falhas acontecem. Falhas muitas vezes são melhores do que sucessos na narrativa, trazem mais carga e tá tudo bem, eu só tô falando o conceito do jogo em si. E aí, quando você está falando isso daí do jogo, as pessoas que estão jogando, os jogadores, eles têm que analisar também o que é melhor para eles, o que eles acham mais legal. Então, a partir do momento que você está fazendo essa análise de fora, é um metagame, porque o seu personagem não saberia que aquele. Mas ainda é um jogo também, não vamos fingir que nada está acontecendo, sabe? Nesse ponto, eu acho que ele é saudável, e para mim, vou entrar no assunto um pouco chato, mas também eu acho que é saudável o metagame, quando você usa ele para salvar alguns acordos de mesa, sabe? Por exemplo, às vezes uma pessoa fala, pô, o nosso amigo Batman por exemplo, gosta de aranha. Ele não tem problema com aranha em jogo, mas ele tem aracnofobia. Você tá indo para um lugar que você sabe que tem aranha. Aí você vai deixar o personagem que não sabe disso ir lá, que vai incomodar uma pessoa, vai causar um mal-estar, mas você, jogadora, sabe que o outro jogador não gosta disso. Pô, então fala, pô, não vou por aí, meu personagem vai por outro lugar. Então, esse metagame é um metagame legal, um metagame que ajuda, um metagame que adiciona, sabe? Não, é isso. Eu falo, tudo que agrega é legal pra mesa, é legal pra todo mundo. Agora, o problema é quando você usa o metagame só pra se beneficiar. Ah, Se você usa. Aí acabou. Aí esquece. Eu vou dar um exemplo aqui, de tipo assim, digamos, o cara. Esse eu gosto de falar que é o cara do Google. Que ele ai, tá lá, ele tá jogando, mas ele tá com a ficha do monstro que ele tá enfrentando aberta na segunda aba pra ver vulnerabilidade, pra ver o que o boneco é imune. E aí ele usa aí esse artifício pra justamente se beneficiar sozinho. Porque, primeiro, ele não fala pra ninguém. Mas você que tá jogando, você saca que o cara sabe que o bicho é imune a isso, que é imune a aquilo. Beleza, você jogador sabe, mas o seu personagem que acabou de sair da vila dele pela primeira vez, que tá numa jornada, que encontrou pela primeira vez esse bicho, vai saber que ele é imune a fogo? Que ele é imune à magia necromântica? Ou que ele é vulnerável a alguma dessas magias? Não, cara. Então, você jogar com a ficha do monstro na outra aba, vai ser mestre, pô. essa Você é quer jogar com a ficha do monstro numa outra aba, joga como mestre. Porque não faz sentido. E isso me irrita eu muito, vou cara. Me cutucar, irrita tá? muito. Na hora de saber a própria ficha, a porra do jogador não faz ideia do que fazer. Não Mas pra ver sabe? a ficha do monstro é bom, né? Chega no round dele, o que eu vou fazer? Claro, você não sabe que você tá lendo a porra da ficha do monstro, cara. Se você tivesse lendo a sua ficha, você estaria já rolando seus dados. Então, tipo, isso é muito chato, cara. Você ficar indo, pô, vamos enfrentar tal bicho. Ou mesmo que você não vá, talvez numa outra campanha você tenha enfrentado, você sabe que aquele bicho é imune a tal coisa, ou ele é fraco com tal coisa, não use isso. Isso é uma informação de fora que você tá colocando pra dentro, tá ligado? O seu personagem tem que saber. Pô, eu prefiro muito mais, sei lá, tacar uma bola de fogo num dragão e descobrir que ele é imune a fogo e falar, caralho, fudeu, o que eu vou fazer agora? Pra eu ter um pensamento diferente, que o meu personagem reagiria desse jeito, tipo, caraca, ele é imune a fogo, a minha magia mais forte é a bola de fogo, ele é imune, o que eu vou fazer agora? Então, eu preciso recalcular o que eu vou fazer, sabe? Traz uma dinâmica pro seu personagem. Agora, se você já entra na luta, porque primeira vez que seu personagem vai enfrentar um dragão, você já sabe as fraquezas, as resistências dele. Por que seu personagem Uma sabe? coisa que a Seu gente personagem tá nível faz, 10, acabou de sair da vila dele, primeira vez que ele enfrenta esse tipo de dragão, ele sabe. uma coisa que a Sabe por gente quê? faz, ó, que eu sinto orgulho muito nosso. A gente joga um outro sistema, então você começa a ficar ligeiro. Você tem informação que você nem queria saber de cabeça, mas você sabe, entendeu? Por Então. exemplo, toda a campanha minha eu boto uma Banshee. Meus jogadores já sabem a ficha da Banshee de cor e salteado, porque eu sempre coloco uma. Mas uma coisa que a gente faz muito legal que você pode começar a fazer, que está assistindo o episódio, é o seguinte, por exemplo,
Caio, e supondo que vocês descobrem o que vão enfrentar. Que nem dar um exemplo aqui, a gente não teve uma parada assim em Coração de Rubi que a gente foi enfrentar o bicho do gelo lá, acho que a gente sabia que ia enfrentar um bicho do gelo. Ser o elemental, sim. Isso, e aí o Paulo falou, Vini, o que o meu personagem saberia sobre esse elemental? Ponto. E ele fez uma rolagem. Você fez Ponto. uma rolagem, e aí aquilo. O seu personagem não é um completo idiota também. O mestre pondera ali, bom, o que esse personagem saberia e o que ele não saberia. Ele sabe, se é um elemental, ele sabe que ele vai ter resistência ao tipo de dano que ele é referente, então se é elemental de fogo é de fogo, de gelo, de gelo. Foi bem na rolagem? Você descobre mais isso daqui. Ou você não foi bem? Não, o seu conhecimento geral é só esse. Pronto, isso você já mata metade do problema, sabe? Claro que por um lado é chato isso que eu vou falar em D&D, porque D&D as ações são muito importantes, porque se você não age, você se lasca. Mas talvez o mestre pode fazer em D&D, por exemplo. Mestre, eu tô olhando para esse dragão aqui, ele parece meio diferentão. Eu consigo perceber algo de diferente nele? Pô, eu deixaria você usar uma bonus action para fazer uma Faz ação uma de rolagem, né? uma rolagem para descobrir. Ou até o mestre fala, pô, depois desse um turno lutando com esse bicho, vocês começam a perceber alguma coisa diferente nele. Já é legal. Ou até mesmo, você que é jogador, ou mestre, e está jogando, é uma coisa que eu, por exemplo, faço. Eu estou jogando aqui, eu falo, mano, eu sou mestre, eu sei que esse bicho faz, eu sei a ficha desse bicho de cabo a rabo. Como que eu vou fazer para a minha personagem descobrir isso do monstro? Pronto, você já. Porque você está tirando uma informação aqui, é um jogo, então você quer se beneficiar de alguma forma, mas você está usando as mecânicas do jogo para que a sua personagem descubra. Pronto, é muito legal. Você tá trazendo a informação de dentro. É isso que tem que ser importante. Aham. Você tem que trazer a informação de dentro e não de fora para dentro. Você tem Uhum. que. Beleza, igual você falou, pô, passa um turno, começa a luta, todo mundo age, volta pro primeiro dado. Pede pra esse cara, se for um jogador, pede pra esse cara. Rola uma percepção, faz uma rolagem livre, sabe. Uhum. Rola uma percepção, dependendo do resultado, você fala pra ele: "Pô, você reparou que ele anda tantos metros por turno? Uhum. Você reparou, sei lá, que antes dele fazer um ataque, acontece tal coisa", que aí Boa. talvez justifique uma habilidade que ele faça, tá ligado. Então, assim, faz sentido. Vou dar um exemplo, não faz, assim, muito, mas pode dar uma referência. Nesse próprio que o Paulo falou, pô, ele sabia, ele chegou pra mim e falou assim: "Pô, é um elemental de gelo, né, Vini? Então ele vai tomar mais dano de fogo, né?" Eu falei: "Sim, vai tomar mais dano de fogo." Mas aí ele falou: "Pô, eu posso fazer uma rolagem pra saber se o meu personagem sabe?" Pode. O personagem dele tem um background de estudioso, ele é um inventor, então ele é um cara que estuda, né, alguma coisa. Então vamos lá, faz uma rolagem aí de Até facilita um sabedoria, de. pouco mais aí por ele ser tão esperto, em vez de deixar a dificuldade Exato. alta, né? Então, Então, assim, é claro, ele não vai, o personagem dele não vai saber 100% do bicho, porque ninguém vai saber 100% do bicho. Mas uma coisinha ou outra ele vai saber, dependendo da rolagem dele. A rolagem dele podia ter sido um natural, beleza. Com um natural eu poderia falar o básico. Ele é um elemental, ele tem tamanho tal e ele é do elemento tal. Pronto. É informação inútil? Sim, mas foi baseado na rolagem dele. Ele, como jogador, ele sabe que é um elemental de gelo, e sendo um elemental de gelo, ele vai sofrer mais dano de fogo. Mas o personagem dele não sabe. E com uma rolagem, a gente decidiu exatamente o que o personagem dele sabia. Não soube 100%, porque não é pra ele saber 100%, porque ele nunca enfrentou o bicho, ele só tem conhecimentos talvez de coisas escritas, e nem todo mundo, obviamente, vai escrever 100% a ficha de um, entre aspas, ficha do bicho para para futuros estudos. A gente pode também colocar, pô, monstros evoluem, ganham novas coisas e tal. Então, tipo assim, nem se mano, todo mundo vai saber 100%. Então, você trazer essa informação de fora acaba com a dinâmica da mesa. a Tipo, melhor pô, coisa, Vini, é você fazer, sabe o quê? Você pega assim e fala assim: o monstro D&D é assim? Foda-se, no meu mundo não é. Então nem vê, porque eu exato. caio e mudo um monte de coisa. Você vai olhar de idiota. Tipo assim, pô, é legal, pô, você enfrentar um monstro que talvez você já tenha enfrentado, você saber o que precisa fazer com ele? Sim, mas você também tem que colocar o seu personagem na jogada, falar:
Mas eu sei, mas o meu personagem sabe? Quanto aí entra num ponto que a gente estava conversando lá até no WhatsApp, e tipo assim, pô, quantos níveis o meu personagem tem? Quantas vezes o meu personagem já enfrentou esse inimigo? Pra você conseguir trazer mais informação. Ah, beleza, o meu personagem talvez tenha enfrentado esse inimigo 2 vezes. Beleza, ele não sabe sem beleza, 2 vezes são ok, é ok, mas ele não vai saber 100% do bicho. Beleza, você enfrentou 2 vezes, vocês estão, sei lá, nível 14, já é um nível avançado, bem legal. Pô, meu personagem tem, sei lá, mais 4 de inteligência, mais 3 de sabedoria. Pô, então, pô, nessas 2 lutas você percebeu essas coisas, aí você também nem depende de rolagem, sabe, porque você já tem uma base que é, quantas vezes ele enfrentou, o nível que o personagem tá, porque isso também tem que contar. Porque o nível é o quanto o seu personagem está crescendo durante a sua campanha. E aí você pega os status básicos dele, sabedoria, inteligência, ou seja, força para justificar alguma outra coisa. Mas, cara, tem que usar mais a ficha para esse tipo de coisa, sabe? Não só, eu tenho informação de fora. Usa a sua ficha, chega pro mestre e fala: olha, baseado no meu nível, a gente já enfrentou esse bicho 2 vezes. E eu tenho tanto de sabedoria e inteligência, que, pô, inteligência que ele vai sacar habilidade, sabedoria pra ver o que, que o inimigo faz antes de dar um ataque e tal. Pô, até percepção, seja lá o que for, mas justifique com a sua ficha pro mestre te dar essas informações, tá ligado? Mesmo que você gaste alguma coisa pra isso, mas faça acontecer dentro da mesa, não traga de fora. Trazer de fora acaba com a mesa. Acaba com a mesa, acaba com a imersão e acaba com uma coisa que para mim é sagrado no RPG, a confiança do jogador no mestre e do mestre no jogador, tá ligado? Exato. A gente não tem muitos esses problemas porque a gente rola aberto. E mesmo que a gente Uhum. rolava fechado, a gente nunca foi a pessoa de questionar né, o que o mestre está falando, Exatamente. a não ser que tipo, é uma regra que a gente sabe que está errado. Falou, mestre, é assim mesmo ou esse bicho tem um negócio diferente? E aí Uhum. né, são outras coisas. Me perdi. Ah, tá. E essa confiança, gente, depois que perde, cara, fica um clima de bosta na mesa tão grande, Fica. assim, sabe? Que você vai achar que tudo que o mestre faz está errado, o jogador vai achar que tudo que o mestre faz é para prejudicar ele, o mestre vai achar que o jogador tá lendo. Por exemplo, novamente, o Vini tá mestrando Coração de Rubi. Eu vou mestrar em breve para eles Kingmaker, vou mestrar para outros amigos meus o Máscaras de Nir Latotep. Cara, os meus jogadores, eles têm a todo momento um drive com todos os livros que eu tenho para eles jogar. Se eles quiserem, eles vão lá, eles vão baixar o livro e vão Tá ler tudo lá. tá tudo lá. É tipo, eu vou ficar, não, eu confio neles. Mas também é aquilo, o dia que acontecer, vai acabar, porque aí eu não vou mais confiar, entendeu? E aí, trazendo de metagame uma coisa que. E aí eu vou trazer uma coisa boa que já aconteceu, porque é metagame, mas, por exemplo, o metagame ele pode ser bom você utilizar para ajudar pessoas que estão iniciando no RPG. O Guga, que é o meu amigo, eu tenho que falar que é amigo primeiro, e editor do canal, Editor. senão ele fica lá. Tá jogando com a gente essa mesa de Tormenta, por exemplo. E o Guga ele nunca jogou uma campanha de RPG. Ele já jogou one shots. Campanha nunca jogou. Tava tadinho, perdidinho no começo. Eu não sabia o que fazer. E aí, tipo, olha que filha da putagem. A gente vai deixar o cara ferrar com a build, o personagem dele inteiro, porque ele não sabe jogar? Não, porra, nesse caso fala, ó, no comecinho, ó, você pode fazer isso, isso e isso. Faça o que você quiser, mas eu acho que o melhor a ser feito é aqui. Para quê? Para a pessoa Exato. ir aprendendo até ela pegar esse dinamismo, entender como as coisas funcionam, entendeu? É metagame? É metagame, mas você está ajudando a pessoa, você está até agilizando não, mas incentivando o aprendizado dela, sabe? Sim. Você mostra pra ela o que é melhor, pra ela entender, porque Hum. depois na frente ela vai seguir sozinha. Você não vai precisar ficar insistindo, olha, isso aqui é melhor do que aquilo. Talvez seja, mas aí ele vai entender que o personagem dele, ah não, mas agora é o que eu gosto muito de fazer com os meus personagens. É, por exemplo, eu tenho uma ficha pronta de nível 1 a nível 20. Só que eu deixo acontecer. Enquanto a mesa estiver rolando, eu vou mudando um monte de coisa que eu vou pegando por nível, porque vai fazendo mais sentido com a história, vai fazendo mais sentido com o que meu personagem tá passando. Eu não quero. É legal seguir uma ficha
combadinha de nível 1 a nível 20? Sim, é ótimo. Pô, você vai dar altos danos, você vai fazer o que você quer realmente fazer nos níveis altos. Mas também faz muito sentido você ir mudando a sua ficha conforme você avança, conforme você vai sentindo que seu Sim. personagem está se adaptando ao mundo, à história. Então, assim, você ensinar para o cara nesse metagame, falar, ó, isso aqui é melhor que isso. Olha, não faz isso, faz assim. Até ele entender, é perfeito. Porque você tá ensinando, você fala pra ele, isso aqui é bom, faz desse jeito, porque lá pra frente ele não vai precisar mais de você. Ele vai fazer algo que você mesmo pensou, você fala: "Caraca, olha só, eu estava ensinando ele até 2 níveis atrás como ele precisava fazer as coisas e agora ele já tá fazendo do jeito que tem que fazer". Sim, O sim, próprio Guga foi assim. sim. Nas primeiras sessões, fala: "Guga, ó, você pode gastar um pouco mais de mana pra curar um pouco mais ou pra dar um bônus a mais". E ele ainda estava travado nesse negócio: "Ai, não lembrava, pra mim só podia gastar um e tal". E agora, nessa última sessão, ele Mano, já mano, foi, tipo, foi e foda, assim, foi da hora, cara. e isso não é uma crítica, porque, tipo assim, antigamente, chegava no turno do Guga, o combate travava um pouco, porque ele ainda estava entendendo como as coisas E tá tudo funcionavam, o bem, que que ele Guga. precisava, Aí, e tá ótimo, tá tá tranquilo. ótimo, em paz. Nessa agora, foi assim, ó, chegava o turno dele, eu vou fazer isso, isso e aquilo, pá, e já fazia e já ia, já tava Sim, andando, sabe? sim. Não ficava travado. Então, esse próprio metagame que vocês fizeram com ele, com o aval dele, porque ele pediu ajuda, ele falou que Aham. podia dar esse metagame, também tem esse porém, você tem que perguntar para a pessoa se ela realmente quer ajuda para fazer as coisas, ou se ela quer aprender sozinha, se ela quiser, não tem problema, você vai lá e ajuda, se ela não quiser, vida que segue também, deixa ela fazer do jeito dela. Então assim, agora ele beleza, algumas coisas ele ainda precisa de ajuda, mas nessa parte do que ele pode fazer durante um turno, ele já faz tranquilamente, sem precisar de ajuda de ninguém, sabe? Eu também acho que o metagame mais técnico ajuda no jogo, no seguinte sentido, por exemplo, sabe aquelas conversas que a gente tem ao longo de um combate, tipo, putz, gente, torra ou não torra essa mana aqui agora, porque pode ter outra parada. É o tipo de coisa que eu fico pensando assim, novamente, é um jogo, você tá jogando Uhum. sabendo ter recurso. O seu personagem, ele não sabe que tem 20 pontos de mana, mas você sabe. Você vai torrar a mana que não filho da puta? Não, o seu personagem, ele falaria, pô, como quer dizer, o seu personagem é um aventureiro que vai explorar a masmorra, ele sabe que ele não pode torrar a mana inteira dele em 6 segundos, que é um turno, entendeu? Eu gosto de trazer essas coisas para combate, sabe? Até porque aqueles personagens, no começo eu vou falar que nem tanto, mas depois de um certo tempo andando juntos, eles já se conhecem, eles sabem como os outros agem, eles sabem como aquele grupo, as sinergias e fraquezas do grupo. Então, essa conversa técnica lá de fora falando sobre essas coisas, eu acho que faz super sentido e até uma conversa que eles teriam, talvez não em pontos de mana, em terceiro slot de magia, mas tipo, gente, eu vou me segurar um pouco aqui para caso a gente encontre alguma coisa. Pô, eu acho totalmente natural que um personagem fale isso pro restante do grupo, sabe? Sim, e faz sentido, faz muito Faz. sentido, sabe? Uma outra coisa que também é, e aí falando um pouquinho de mal de metagame, aí eu já não gosto muito quando a gente pega o metagame narrativo no seguinte sentido. Sessão um é uma sessão longa, uma sessão de uma campanha longa. Os jogadores sabem que o mestre, por exemplo, preparou um monte de coisa, está fazendo as paradas todas. Então vamos jogar nesse prédio aqui. Ele não vai matar agora nessa sessão, porque ele já fez toda a história e não vai querer jogar isso fora agora. E aí é o jogador usando uma informação de fora, do preparo, de um monte de coisa. E comigo não ia funcionar, tá? Eu ia matar e foda-se. Mas assim, eu não culparia o mestre que não matasse, porque realmente é meio foda, sabe? O cara usando essas informações. É o que eu falo assim, cara, tem que deixar as coisas rolarem. Deixa rolar. Agora, você forçar algo porque você sabe que você tá seguro, também não faz, não dá pra ser assim, tá? Você sabe, entra na mesma questão de sempre. Você sabe porque a história tem que seguir desse jeito. Então, se eu, sei lá, me jogar do penhasco aqui, não vai acontecer nada, né? Não, vai acontecer. Vai É, acontecer. então, Sabe? Não é só porque a história vai seguir que que o seu personagem é o principal desse arco, ele tem que cancelar, que você vai forçar coisas absurdas. Não. Você vai ter que sofrer consequências. Não usa do seu personagem ser um ponto, um foco nesse arco
futuramente para você fazer coisas absurdas, porque o mestre não vai te matar, porque ele vai pegar leve com você, porque ele vai te dar resultados que, entre aspas, você não conseguiria. Não, tem que segue, cara. É sempre assim. O RPG é interpretação também. Então, assim, o que você sabe de fora, o que você entendeu de fora, nem sempre o seu personagem sabe. Vida que segue. Vida que segue. Haja É, como o seu personagem. Use a sua ficha a seu favor. Você vai saber. Ah, sei, eu tenho. Como eu dei o exemplo. Usa os seus pontos de sabedoria. Usa o seu nível. Chega pro mestre e pergunte as coisas. Não tente fazer do seu achismo de jogador. Faça de personagem. Faça o que o seu personagem faria, sabe? e mestre também comete metagame, tá, gente? Não é só, a gente tá falando de Mete, jogador, mas mete. sim, uma coisa que eu já vi muito mestre, não a gente, que a gente não tem muito disso, mas eu já vi muito mestre reclamando, gente reclamando, é assim, vou falar de D&D porque é o que eu mais manjo, tá? Nossa, o monge chegou no nível 5, ele sabe golpe atordoante. Aí o mestre começa, sabendo que o golpe é atordoante, ele começa a colocar só inimigo que é imune a golpe Imune. atordoante para ele não se lascar pro monge. Ou então, tem um jogador que ele só dá. Ele é muito ruim, tipo o Sora lá, o Branco do Jean. Ele é muito bom em AC. Então, efeitos mágicos nele já lascam um pouco. Imagine se todo monstro que colocasse já automaticamente usasse efeito mágico como se soubesse. Não, velho, isso daí é metagame, é você querendo ferrar o jogador com informação que o mestre tem, mas aquele inimigo, aquele monstro, aquele personagem não tem. E aí a mesma coisa que eu falei que a gente fez com o jogador, a gente faz aqui, ó. Primeiro, levando a narrativa em consideração, o quão famosos eles são, com as habilidades desses Quantas vezes personagens. eles se enfrentaram? Quanto as habilidades desses personagens são conhecidas no mundo. Passou um turno de luta, faz um teste pro seu monstro, talvez ele observe alguma coisinha do jogador ali, entendeu? Para ele manjar, faz com uma ação bônus, ou passou o turno, ele faz isso. Atacou o bicho tem AC alta, pô, o monstro não é burro, ele não vai ficar batendo 10 vezes no mesmo bicho que tem uma AC alta. Bateu uma vez, duas, não acertou? Ele troca de alvo, bate umas duas, o cara saiu de lá para tancar, aí bate nele de novo para fazer a fantasia do tanque. E é isso, sabe? O mestre também tem que se controlar nesse lugar aí de metagame. E. E entra no ponto também, tem esse do mestre querer combater as habilidades que os personagens pegam para, entre aspas, dar uma quebrada e tal, mas também tem aquele do mestre também querer que as coisas andem sempre só para onde ele quer, nunca para Aham. onde os jogadores querem ir, né? Então esse é outro que também tem que, pô, deixa acontecer. O RPG é legal por isso. Que a gente rola um dado, ou a gente fracassa, ou a gente consegue. É assim que funciona. Então, se você tem uma história e os seus personagens estão indo completamente para fora, se fizer, obviamente, se fizer sentido, deixa eles irem. Deixa acontecer. Não tenta só colocar eles no trilhozinho lá bonitinho. E aí depois disso eu vou até entrar no fato que aí entra nas campanhas prontas, que geralmente a gente tem um trilhozinho e ele Uhum. não te dá muitas opções quando você vai para fora desse trilho, né? Uhum. Mas, Uhum. pô, deixa eles irem, vê o que acontece. Porque eles podem só fazer uma curva e voltar para o seu trilho. Pode ser que. Ou talvez eles saiam completamente, Uhum. façam qualquer outra coisa. Aí você fala, pô, não, aí já foi demais, aí vamos trazer eles de volta. Mas às vezes esse desvio de curso pode gerar alguma coisa muito legal, muito engraçada, que depois eles acabam voltando pro curso certo. Mesmo que Sim. você queira que Sim. eles façam sempre o curso certo, não precisa sempre só seguir o curso certo. Deixa eles decidirem, deixa eles irem para onde eles querem ir, mas sabendo também limitar. Essa é a sua parte do metagame. Saiba limitar quando eles vão muito fora da curva. Quando eles estiverem muito fora da curva, você fala para ele, ó, volta para cá. Né? É, Você tem esse direito como mestre de fazer isso, né? Para fazer, querendo ou não, para fazer a história andar, sabe? é o mestre também que, assim como o jogador fica vendo os livros, o mestre faz o seguinte: os jogadores começam a armar o plano, que o mestre vê que vai dar certo, e ele muda de última hora como funciona a parada só pro plano do jogador. Não, porra, vai a Não puta que. funcionar. É, isso aí Nossa não. Mano, senhora, cara, esquece. sabe? Esquece.
O pessoal, Eu, eu vi eu, num comentário, o pessoal falando assim, no comentário de outro vídeo, que eu não vou falar qual é, mas o pessoal comentando assim, Caio fala assim, como se fosse fazer diferença ele falar isso, porque ninguém pediu para jogar com ele. Ainda bem que você não pediu para jogar comigo, porque se você é um mestre assim, você é um merda, você é muito ruim. Eu é, espero nunca jogar com cara, você, cara. E eu espero você nunca mestre para ninguém, para o pessoal não ter essa experiência de mestrar, ser jogador seu, velho. cara, não, tem umas paradas que não dá. É muito cri-cri com umas coisas que eu falo, mano, não faz sentido. Agora eu vou voltar pro nosso trilho aqui. Eu vou falar um pouco de campanhas prontas. E, cara, uma parada que me Fiquei irrita sabendo que você tem muito. exemplos, hein? Eu fiquei sabendo que Não, você tem exemplos. tenho. Foi assim, campanhas prontas e aí o cara tá lendo a campanha, ou ele já leu a campanha inteira. E, cara, ele, assim, vamos lá. Numa campanha, eu vou dar um exemplo, não sei se todo mundo conhece campanhas prontas, mas assim, nas campanhas prontas, você geralmente tem lá, vai ter uma interação com o NPC. Tem exemplos do que os personagens podem perguntar para esse NPC e as respostas que você pode dar pro, Jogador, pros jogadores. E aí o cara, ele faz exatamente tudo que tá dentro do livro. E você fica assim, esse cara é um gênio, né? Tipo, porque assim, a gente sabe como a gente desvia das coisas. A gente já deu exemplo da porta que o cara chega na frente da porta, ele não sabe só abrir a maçaneta, ele vai dar um murro na porta, ele vai querer rolar uma percepção para ver se a porta tem uma armadilha, ele vai tentar rolar alguma coisa para arrombar a porta, mesmo que ela esteja aberta, porque ele não verificou se ela estava aberta. Então, assim, a gente sabe que a gente desvia. Então, existem várias opções de outras coisas. A gente usa. Talvez a pergunta bata com a pergunta do que tem de exemplo no livro, mas não é exatamente a mesma pergunta, não tem as mesmas palavras, mas ela bate com a informação que o personagem está pedindo. E aí tem o jogador que vai lá e ele lê exatamente a frase que está escrito lá. E aí você fica assim, cara, beleza. Eu já tive exemplos disso acontecendo na mesa, de tipo assim, numa sessão, o cara tá sendo assim, certeiro sempre em tudo. Ele sabia pra onde ir, ele sabia qual pergunta fazer, ele sabia exatamente solucionar um problema, ou seja lá o que tipo. Que chega no final da sessão, o mestre chegou pra gente assim, e ele tirou um print da página da campanha pronta e falou: Vejam isso aqui. Não seguiu todo esse roteirinho a sessão de hoje? Seguiu o roteirinho inteiro, inteiro. Não teve uma diferença. As falas das perguntas eram as mesmas que estavam exatamente escritas dentro do livro. Todas as decisões que podiam ser tomadas mais efetivas foram as mesmas decisões que o cara tomou. Ele nunca errou nenhum pontinho. Ele nunca Desvia desviou um pouquinho, né? entre aspas, do trilho. Ele não desviou. Foi sempre certeiro, sabe? E, cara, tipo assim, qual era a diversão? Que diversão que ele teve? Ele já sabia tudo o que ia acontecer, ele já sabia todas as resoluções, tudo que ele podia fazer pra dar certo, tudo que ele podia fazer errado, evitou tudo que ele podia fazer pra dar errado. Mas que diversão que teve? Ele não se divertiu, o resto da mesa não se divertiu porque todo mundo percebeu que tinha alguma coisa errada, que tava dando Uhum. tudo certo, Tá tão tava, certo. tava só seguindo. E depois, no final da sessão, o mestre fora, o cara não tava presente, ele mostra, fala assim, olha isso aqui. Aconteceu exatamente o roteiro. Parece que a gente tava gravando um filme aqui, um episódio. Vou dar um exemplo de campanhas aí, mega campanhas que a gente tem, que a gente sabe que é roteirizar. Parece que aconteceu exatamente. Isso foi, cara, não é possível. Qual é a diversão que esse cara tem, cara? Ele não se divertiu, porque eu tenho certeza que ele não se divertiu. Ele achou que ele era só o bonzão porque ele já sabia resolver as coisas. E o resto da mesa ficou assim, O eu nem cara, podia decidir, eu nem decidi o que eu queria quem, fazer, ma- porque o outro já foi certeiro no alvo. quem manja Caraca, vai pra saber quê? o que eu tô falando, tá? Eu não vou falar, mas você vai saber. Hum. Esse cara interpretando fazia assim, né? Então, meu personagem, forte, urzudo, com muitos músculos, andou, e você viu ele na frente. Enfim, quem pegou, pegou. É, É... dá pausa pra ler o teleprompter, tá ligado? Caralho, mano. Tipo, não faz sentido, cara. Tipo, ok, eu entendo. Vamos entrar no ponto de.
campanhas cinematográficas É para pra ser um YouTube. show, é pra ser um É show, para ser legal, para ser é extraordinário pra e vender tal. o Pô, produto, legal. cara. Isso daí É. foda-se, na real, tá Agora ligado? assim, a campanha que eu jogo com os meus amigos, eu não quero ser 100% certeiro. Eu não tenho por que ser 100% certeiro. As coisas têm que acontecer, tem que pô, eu tenho que Ó, falhar num teste, porque eu tentei fazer alguma coisa errada, ou eu fui fazer uma coisa errada e, entre aspas, deu certo e caralhou tudo. Então tem que ter consequências, não é só ir direto ao ponto, cara. Não cara, faz sentido você ler a campanha. Tudo bem, digamos assim, você é um mestre, você já mestrou essa campanha, e aí você, pô, eu queria jogar. Beleza, você já sabe o que vai acontecer, mas deixa o resto da galera que não jogou tomar algumas decisões. Às vezes se você vê que tá muito travado, aí você segue realmente pro caminho certo, tá ligado? Mas agora assim, ninguém jogou. Tava todo mundo jogando pela primeira vez. O mestre estava mestrando a campanha pela primeira vez. Todos os players estão jogando pela primeira vez. E o cara vai lá e ele sabe tudo, tá ligado? O próprio mestre falou assim: Falou: "Pô, vocês estão lendo, o sobre a campanha?" "Não, não tô lendo." Tanto que eu falei pra ele: "Eu leio quando a gente para, quando você fala assim pra gente: 'Esse arco acabou', então aí eu leio pra ver as coisas que o mestre mudou e ver como que tá escrito no livro." Chega no final daquele ponto, eu não leio mais. Eu jogo quando ele fala: "Acabamos esse arco." Aí eu leio o arco anterior que a gente acabou. Porque eu aconteceu. quero ver as diferenças. Agora, eu saber o que vai acontecer na próxima Não, sessão para. pra eu tomar todas as decisões corretas, não, não faz sentido, cara. Em Strade aconteceu 3 pontos que eu quero colocar aqui só rapidinho. Eu jogo Maldição de Strade, estamos no final da campanha já com o grupo, e aconteceram algumas situações interessantes. Uma, teve um colega meu que fez metagame, ele estava no começo, e aí ele foi ler a porra da aventura antes de chegar. Aí ele veio falar pra ele, falei, mano, não faz isso, velho. Você perde toda a graça da parada fazendo isso. Aí ou ele nunca mais contou pra gente, ficou na dele, e ele realmente fica na dele, então Uhum. se ele fez, ele tá guardando pra ele, ou ele nunca mais fez, tá ligado? Então eu falei, mano, não faz isso, porque a gente basicamente podia ter pego o nível 4, só que a gente não pegou. O mestre falou, o Fabão lá falou, é que vocês tinha uma coisa que precisava acontecer que não aconteceu. E aí ele já sabia o que era. Eu falei, puta, me contaram, eu falei, não, ainda bem que me contaram pelo menos depois, quando já Depois. não tinha importância nenhuma. E aí eu tenho um colega dessa mesa, que é o Arthur, e ele tá jogando Maldição de Estrade pela quarta vez, terceira ou quarta vez. Ou seja, ele já sabe a campanha de cabo De a rabo. cabarra. Só que ele faz uma parada muito foda, que é o seguinte: é a primeira, com exceção dele e do mestre, que o mestre já mestrou mais de uma vez também, todo mundo é novo, somos em 6 players. E ele falou: o que ele faz? Ele não abre a boca dele para influenciar a decisão de ninguém. Ele só interpreta o personagem dele, mas quando é tipo, para onde vamos? Nessa dungeon, qual a melhor? Ele cala a boca dele, ele não fala nada. Que ele fala, não, eu não vou falar nada, porque qualquer coisa que eu falo eu já estou enviesado pelo que eu sei. Então Exato. eu vou só ficar quieto, vocês decidem, e eu sigo o que vocês fizerem e eu interpreto o personagem a partir disso. Show, foda, muito da hora, Arthur. E aconteceu uma coisa comigo que é engraçada. Tem um caçador de monstros chamado Rick Távio no Maldição de Strade. O Strade tá procurando ele há anos, tá ligado? E o meu personagem é um caçador de monstros em Strade. E eu descobri o disfarce que ele usava. Mas, tipo, o Fabão falou: Caião, é que você só fez muita merda ao longo de, tipo, 12 sessões, 15 sessões. Porque quando chegou para descobrir o cara, eu acertei o roteiro assim, ó. Pá, 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 pá. E ele falou: eu só sei que você não olhou essa porra porque você já errou tanto outras coisas que era impossível. Mas eu não vou falar para não dar spoiler. Mas, tipo, é o tipo de Uhum. coisa que você fala assim: eu só chutei e acertei. E, então, tipo, coisas assim também acontecem. Mas quando é Sim. a todo momento, pá, 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 aí realmente. Pô, assim, beleza. Você vai fala, pô, quer ler? Leia, é direito seu, sei lá, você pagou, comprou o livro, você quer ler, tá bom. Mas assim, deixa quem não sabe de nada tomar algumas decisões. Ah, Igual eu falei, quando você achar que realmente a galera tá perdida, não sabe o que fazer, aí você dá uma sementinha, fala: "Ô, e se a gente fizer assim? eu Sabe, e já se a acho gente for chato pra isso aí lá?" já. Eu já acho É, chato isso aí já. mas Mas, faz, tipo é, assim, pra fazer andar, sabe, pra aham, não aham. ficar preso e tal.
dá uma sementinha, não fala assim: "Vamos fazer isso". Coloca a semente e fala: "E se? E se a gente fizer tal coisa?", tá ligado? Porque você sabe que tem que ser assim. Dá um "e se", porque ainda assim o grupo vai discutir: "Pô, não sei, não sei se eu quero fazer isso", tá ligado? Você dá a opção da galera decidir. Mas agora você lê a campanha e usar do seu saber da campanha para tomar decisões e para influenciar como as coisas estão seguindo, Quer ver outra? não é legal, não é legal. Leia se você quiser ler, você tem todo o direito, mas deixa o resto da galera que não leu, que não sabe o que tem. Vou dar um exemplo. Eu assisti alguns episódios do Guerra Artoniana que a Jambô fez há muitos anos atrás, era Uhum. uma campanha deles na Twitch e no YouTube, que eles postaram lá. Eu assisti alguns episódios e fui jogar. Até onde eu sabia o que rolava na história, eu ficava de boa na minha, Aham. tranquilo, deixava acontecer. Agora que eu não sei de nada, eu dou a cara, eu tento fazer um monte de Sim. coisa e tal. Porque agora eu não sei, eu não tenho informação do que vai acontecer, eu não vou influenciar em nada exatamente pra história ocorrer do jeito que ocorreu na live, Na tá live. ligado? Até porque tem eles, quando eles fizeram o livro da campanha, eles colocaram mais opções de coisas. Então, mas mesmo assim, eu poderia seguir exatamente o que estava na live, para seguir os mesmos passos da galera. Cara, Enquanto eu tinha informação, eu não fiz nada, eu não tomei decisão nenhuma, deixei o grupo inteiro fazer. Agora que eu não sei de nada, agora eu exato. dou palpite, falo para fazer Mano, isso, não sei se tá certo, se tá errado, e vida que segue. até porque aqueles são aqueles personagens com aqueles jogadores que tomaram aquelas decisões. O seu grupo vai ser Exato, diferente, velho. E aí, exato. antes de a gente fechar, só uma crítica que eu quero fazer. Quando é pra cometer metagame, aí a porra do jogador lê o livro, né? Agora, quando o Messi implora pro cara ler o livro pra saber a caralha da regra, aí fica, é muito Não grande, quer, é não muito quer. isso, vai, ó, pra não falar outra Tem coisa. 300 páginas o livro. É muito grande pra ler, mas o Messi tem que ler pra mestrar pro bonitão, né? Enfim, críticas aqui que eu queria trazer. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham É. gostado do conteúdo, do episódio de hoje. Esqueçam, curtam, compartilhem o vídeo, deixem um comentário o que vocês acham sobre o que a gente falou aqui também. Lembrando, Rotina de Mestre agora tem site próprio, tem Discord, tá tudo aqui na descrição, vocês podem... Uou. Só demorou quase 3 anos, mas a gente fez. Foi no momento certo, foi no momento certo. Exatamente. Um mago nunca se atrasa, Frodo. Ele chega Ele no momento chega no certo. momento. Também, se quiser comprar produtos Copycat Games, o link da loja tá aqui embaixo, rotina 5% de desconto na loja inteira, tá bom? Na loja inteira não, qual era a loja? Não, os produtos da loja. Alguma coisa para adicionar, Vini? Não, é isso. Coloquem aí se você gosta ou não de metagame, qual metagame você gosta, se você já cometeu, se você conhece quem cometeu, o que te mais frustrou, né, nesse tipo de situação, fala pra gente aí. Inclusive, a gente vai lançar no site conteúdo sobre metagame em relação com o episódio. Lembrando, tudo na descrição aqui, se vocês quiserem, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e eu vejo vocês no próximo. E